Bora pessoal, mais um vídeo aqui, quarta parte da série aí do drone agrícola, super poderoso caseiro. E no vídeo de hoje, pessoal, aliás, falando dos vídeos anteriores, no primeiro vídeo, quem chegou aqui agora não acompanhou, não está acompanhando aí a série de vídeos, esse vídeo é sobre a construção desde o início de um drone aí para uso industrial, agrícola, só que feito do zero, tá? Todo construído do zero, com peças, equipamentos alternativos. Então, pessoal, se você não viu esse vídeo, está interessado, quer conhecer aí, quer acompanhar essa série aí, construindo aí um drone agrícola super poderoso caseiro, convido você a voltar lá no primeiro vídeo. O primeiro vídeo é a introdução, eu mostro aí um apanhado geral dos equipamentos, depois eu falo aí sobre o rádio, né? Sobre o rádio que vai ser usado, e os monitores, telemetria. E no vídeo de hoje eu estou aqui com as peças, aqui são vai ser toda a eletrônica que vai compor, pelo menos inicialmente, esse projeto, tá? Já separei aqui esses equipamentos. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui a caixa de lado, antes de começar na eletrônica. Como vai ser um octacopter em X, então eu tenho aí. Então, pessoal, temos aqui as hélices, né? Então vai ser no padrão DJI, tá? Então eu tenho aqui 4 jogos de hélice. Então vão ser 8 motores, tá? E vamos aí para os motores. Como a ideia aqui, pessoal, inicialmente é aproveitar o que eu tenho aqui no laboratório, eu desmontei aqui alguns Phantom, né? Então eu separei aqui os melhores motores deles. Então eu tenho aqui 8 motores, são motores brushless, trifásico, padrão aí de todos os drones, né? Esse motor aqui, ele trabalha aí com um ESC aí de 3S, né? Originalmente o Phantom, esses motores aqui são do Phantom 2, tá, pessoal? Originalmente, vou até pegar aqui outros motores. Tenho aqui o padrão aqui, né? Genérico dele. Que esse motor, ele trabalha com ESC de 4S. Então, assim, não tenho certeza, porque não tem nenhuma especificação técnica aqui no motor, tá? Eu acredito que por ter aí a mesma enrolamento, tá? Mesmo tamanho e tudo mais, eu acredito que esse motor trabalha aí com ESC de 4S, tá? Mas enfim, no Phantom 2 ele trabalha aí com 3S. Eu vou explicar mais pra frente aí o que são essas nomenclaturas, tá? 3S, 2S, 4S. Bom, enfim, então, como a ideia aqui é aproveitar o que eu tenho no laboratório, então eu já separei aqui, eu tenho 4 motores, tá? E são 4 motores que giram num sentido, então vou até separar aqui, ó. 4 motores que vão girar num sentido. Esse aqui vai girar no sentido anti-horário, e esses motores eu vou configurar eles para girar no sentido horário. E o que diferencia esses motores, pessoal, são a rosca, tá? Então esse aqui tem uma rosca invertida, esse tem uma rosca normal, quer dizer, na verdade o contrário. Esse aqui, rosca invertida, e esse rosca normal. Quer dizer, sei lá. Mas é assim que funciona. Então, por exemplo, no Phantom, vamos pegar aqui no Phantom, quadricóptero, eu tenho aqui 4 motores. Então, eu vou ter aqui, vou colocar aqui a divisão certa. Opa! Então seria assim, ó. Eu tenho aqui os 4 motores, né, do Phantom, né? Então a dianteira, a traseira. Então aqui eu tenho um motor que gira no sentido horário, sentido horário, 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 anti-horário, anti-horário. Então, nas hélices aqui do Phantom, vou pegar aqui uma, abrir aqui um jogo, com a hélice preta e aqui a hélice branca. E assim aqui do outro lado. Então aqui inverte, o preto aqui, o branco aqui, enfim, padrão do drone aí, tá?
Só que nesse projeto nosso, nós vamos trabalhar com 8 motores. Então, vamos trabalhar 2 motores aqui, 2 motores aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então, cada braço vai comportar aí 2 motores, sendo que ao mesmo tempo um vai estar girando no sentido anti-horário e o outro no sentido horário. Então, um motor sobreposto ao outro. Então, este é o projeto. Certo? Então, temos aí os motores. 8 motores, 4 jogos de hélice, né? Total de 8 hélices. Beleza? Próximo item. O próximo item que nós vamos precisar aí para alimentar os motores. Eu vou ter aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui, pessoal, rapidinho. Então, para alimentar esses motores, deixa eu pegar meu óculos aqui. Pronto, voltei. Então, para alimentar esses motores, nós vamos precisar de ESC. E, aproveitando também o que eu tenho aqui no laboratório, eu tenho aqui os ESCs. Tá tudo separado aqui, bonitinho. Então, temos aqui, ó, 4 conjuntos de ESC. Então, aqui eu tenho um drone, um Phantom, e aqui eu tenho outro Phantom. Então, temos aí, ó, 4 conjuntos de ESC para alimentar, ou então 8, né? 8 ESCs e 8 motores. Então, já temos aí o nosso kit de propulsão. E aí, pessoal, entra um detalhe, tá? Vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Um ESC padrão aí. Então, aqui um ESC, quando nós vamos montar aí um drone, né? Montar um drone aí open frame, você vai comprar aí o frame, motores. Então, geralmente a gente acha aí no mercado, nessa classificação aqui, né? Esse motor, então esse motor, e tenho aqui esse ESC, tá? Eu tenho aqui, esse motor tá com os fios cortados, mas eu tenho aqui, ó, o motor ele vem assim, né? Geralmente já vem já com as conexões. Então, nós conectamos aqui, né, as 3 fases do motor. E o ESC, ele é responsável por converter a corrente que vai entrar aqui, que é contínua, né? Ou seja, ela tem polaridade. Então, ela tem aqui o neutro e ela tem o positivo. Então, essa tensão, essa alta tensão, ela entra aqui, é convertida em corrente alternada e trifásico. E o motor aqui, ele não tem nenhum contato físico, né? Então, ele é um motor brushless, né? Que é sem escova. Então, ele tem só vamos dizer assim, a bobina de campo, né? Ou no caso, seria o rotor, né? Aí é o seguinte, para mim, na minha concepção aqui, rotor é a parte que gira e o campo é a parte que fica estática, né? Então, nós podemos dizer que aonde fica as bobinas aqui, seria a bobina de campo, tá? Ou estatora, né? E o rotor ele é magnético, então aqui na carcaça toda temos vários ímãs, né? Então, na hora que a tensão ela chega aqui, ela fica oscilando aí, né, na direção e tal, vai fazer o motor girar, enfim. Qualquer coisa a gente fala aí só sobre esse conceito aí do motor trifásico, motor brushless. Então, esse aqui é o padrão, motor e ESC, beleza? Eu poderia fazer esse projeto com esse tipo de ESC, né? Eu tenho um ESC aqui 4S. Eu ainda estou na dúvida, pessoal, se eu realmente vou utilizar o ESC aqui do Phantom, tá? Tenho aqui 4. Porque eu tenho aqui 4 ESCs desse. Deixa eu até pegar eles aqui. Então eu tenho aqui, ó, aqui no laboratório, eu tenho 4 ESCs. Tá vendo? Tenho 4. Então, para esse projeto, eu precisaria de mais 4.
porque aí eu poderia utilizar a bateria na configuração de 4S. E aproveitando o ensejo aí para falar sobre a bateria, as baterias, elas são classificadas a tensão dela, no caso das LiPo, em S, sendo que cada S seria célula. Então a bateria, ela é um conjunto de células. Então você tem uma bateria desde uma célula até 3, 4, 5, 6, 12 células, tá? Nessa classificação de drone aqui, nessa classe de tamanho, peso de drone, geralmente se utiliza aí baterias de 3S ou baterias de 4S, tá? Então, esse S que ele me dá aí a condição de poder usar tanto uma bateria de 3S como de 4S. E para cada S, né, antes que eu me esqueça, cada S eu tenho 3,7 volts. Então, 2S eu tenho 7,4. 3S, 11, sei lá quanto. E assim por diante. Beleza, pessoal? Então, funciona assim. Então, inicialmente o projeto, como a ideia é utilizar o que eu tenho aqui no laboratório, pretendo utilizar aqui o ESC do Phantom, tá? Só que a limitação que eu tenho em utilizar o ESC do Phantom é que é o seguinte. Deixa eu deixar um ESC aqui, só de comparação. É que no Phantom ele trabalha com a bateria de 3S. Então a bateria original do Phantom, ela trabalha com 3 células, tá? E aí eu não sei se eu posso aplicar 4S nesse ESC. Então pode ser que eu precise de mais potência nos motores, né? Precise de uma carga maior, porque a aeronave realmente ela vai ser pesada. E eu estou levando em consideração que eu tenho 8 motores, então eu vou pegar o peso de um Phantom, né? Vou pegar aí o peso de um Phantom, levando em consideração a carga que ele carrega, que seria a sua câmera e tal, e o peso total dele. Aí eu vou ter uma base que eu vou dobrar o projeto, né? Então eu vou dobrar também a carga útil, vou dobrar o peso do equipamento. Então por aí eu vou ter mais ou menos uma ideia aí do que um Phantom, do que esse drone vai ter capacidade de carregar de equipamento, tá? E nisso, como eu tenho um Phantom aqui inteiro montado, voando, eu vou fazer alguns ensaios. Então eu vou tentar ver qual que é a capacidade de voo e de peso que esse drone tem capacidade de carregar. Então eu vou colocar mais peso em cima dele, ver como é que ele se comporta, para a gente ter uma ideia aí, tentar fazer um cálculo aí do que esse drone vai ser capaz, entendeu? A capacidade de voo dele, de responsividade, né? Responsividade ali no voo, né? Os comandos e tudo mais. Porque quanto mais peso a gente coloca na aeronave, mais lenta ela vai ficar em resposta, vai ter uma capacidade de altitude menor, né? Então, não sei se utilizando aí, mantendo a originalidade aqui, usando esses ESC Phantom, não sei se eu vou conseguir isso, tá, pessoal? Então, nesse vídeo é isso, né? Próximo vídeo agora, acompanha aí que o próximo vídeo vou dar continuação aqui, falando sobre o ESC, os motores e o projeto em si, beleza? Então, por esse vídeo é isso. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, fala aí o que você está achando e tchau, até a próxima.